está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Cruzeiro termina mais um dia de treinamento, mirando o duelo contra o Vasco. Sinisterra ainda é dúvida para a próxima rodada. E você, confia ou não confia em Jonathan Jesus para substituir o Vidalba? Tudo isso você acompanha a partir de agora comigo, Henrique Nezer, sob o comando de Supermercados BH, maior com você, Multimarcas Consórcios e Pedrinho Baterias. Está no ar o Balanço Celeste. Cruzeiro terminou nessa quarta-feira mais um treinamento ali, mirando o duelo contra o Vasco, no próximo sábado. Léo Jardim teve todos os jogadores à sua disposição para fazer ali aquele treinamento com bola, exceto o Eduardo e também o Sinisterra. O Eduardo teve aquele desconforto antes do jogo contra o Bragantino e o Sinisterra que teve estiramento. De acordo com o que foi divulgado aí, pela assessoria do Cruzeiro, Sinisterra e o Eduardo vêm fazendo trabalhos aí separados. Só que hoje eles não participaram das atividades. A novidade fica em cima do Fagner, que vem fazendo esse processo de transição. Ele vai começar agora a cuidar da parte física. Em alguns vídeos já passou aí, o Fagner correndo, trabalhando, e logo deve ser reintegrado junto ao grupo principal. A dúvida mesmo para esse duelo contra o Vasco é se o Léo Jardim deve ou não deve poupar alguns jogadores, uma vez que nós temos aí 6 jogadores pendurados, sendo eles o Wanderson, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Romero, Fabrício Bruno e Caio Jorge. Então há toda uma preocupação, você acha que deve ou não poupar esses jogadores, porque o próximo jogo depois do Vasco é contra o Flamengo e também lá no Rio de Janeiro. Então há toda uma especulação aí, será que o Léo Jardim vai poupar? Será que o Léo Jardim vai entrar com um time alternativo pensando no jogo contra o Flamengo? Minha opinião é bem clara, O Cruzeiro hoje é um time muito forte. E, ou seja, primeiro duelo agora é contra o Vasco, então não tem que poupar não. Para mim tem que ir com o que tem de melhor, com o que tiver disponível. Se os jogadores que tiverem no departamento médico for só o Sinisterra mesmo, que ainda é dúvida, pode ser que não treine, pode ser que não vá para o jogo contra o Vasco. O Eduardo também é dúvida. Então, imaginando que esses 2 jogadores não vão além do Fagner, o Cruzeiro tem que ir com o que tiver de melhor. Porque se segurar jogador aí pensando no jogo contra o Flamengo, é meio complicado. Então o Cruzeiro, para mim, deveria ir com o time principal, com o que ele tem de melhor aí, e no jogo contra o Flamengo, se tomou cartão ou se não tomou cartão, aí faz a substituição. O Cruzeiro hoje tem um banco de reservas espetacular. Vai jogar contra o Vasco sem o Vidalba, que assim, é o craque ali na zaga, junto com o Fabrício Bruno. O Vidalba é monstro, e o Cruzeiro não vai poder contar com ele no jogo contra o Vasco. E eu fico muito tranquilo, confio no Jonathan Jesus, que é só você parar para lembrar aí um tempo atrás, quem era o titular era o Jonathan Jesus, que acumulou várias partidas ótimas pelo Cruzeiro e acabou perdendo a posição para o Vidalba, porque o Vidalba tá jogando assim fora da curva. Mas uma vez que a gente não vai poder contar com o Vidalba agora, é torcer demais para o Jonathan Jesus recuperar aquele bom futebol de antes, de quando ele não perdeu aí a vaga de titular para o Vidalba. Então acredito muito no Jonathan Jesus, acho que o Léo Jardim não deve inventar, vai entrar com o Jonathan Jesus mesmo, uma vez que o João Marcelo, ele se recuperou da lesão, ele está treinando junto com o grupo principal, mas ainda é muito arriscado, tá sem aquele ritmo de jogo. Então acredito que o titular vai ser o Jonathan Jesus e eu confio perfeitamente nele. Para falar a verdade, hoje eu confio demais em todo o banco de reserva do Cruzeiro. Se você parar para pensar, a gente viu isso aqui, do Kenny Arroyo jogando e já viu do que ele é capaz. A gente viu ele jogando, fez um treinamento ontem também, saiu aí nas redes sociais, o golaço que ele fez no treinamento. Cruzeiro hoje que tem só esse banco aqui, Se você pegar todos esses jogadores aqui, fala comigo uma verdade, você consegue ou não consegue montar um time, pegando do goleiro aí, ou seja, pega, na minha opinião, colocaria o Otávio no gol, aí você pega aí, tem o Cauã Moura na lateral direita, só time de reserva. Um time de reserva, com todos esses jogadores que eu estou mostrando aqui, você consegue ou não consegue montar 11 jogadores? E tô para dizer ainda mais, se você montar um time com 11 jogadores desse aqui que tá na reserva, você ainda costuma brigar ali por uma vaga na Libertadores. De cara eu já ia com o Otávio no gol, lateral direito, Cauã Moraes, aí o zagueiro, o João Marcelo e o Jonathan Jesus, que são as reservas. Na lateral esquerda você tem o Cauã Prates, que é uma baita de uma revelação. Meio campo aqui colocaria o Wallace, colocaria o Eduardo, aí eu subiria o Matheus Henrique ali, mais fazendo o papel do Matheus Pereira, Tem gente que acha que ele consegue, tem gente que acha que não,
Mas nessa escalação aqui de reserva eu colocaria o Matheus Henrique fazendo ali o nosso camisa 10. Do lado direito colocaria o Kenny Arroio, do lado esquerdo o Sinisterra, e ainda nós temos ainda o Gabigol ali pro centroavante. Fala comigo se esse time aguenta ou não aguenta aí. Se fosse, né, vamos colocar aqui uma hipótese desses jogadores reservas, tá? Não estou falando, porque hoje estou muito satisfeito com o time que nós temos. Do Cássio ao Wanderson, eu não mexeria em nada. Estou só colocando aqui uma suposição. Se a gente fosse montar um time só com esses reservas do Cruzeiro hoje, daria ou não daria um baita de um time para disputar aí, nem que seja uma briga, né, para Libertadores, ou um time que esse time reserva que eu montei aqui, minha opinião, tá? Ganha fácil o Campeonato Mineiro. Então, por isso que hoje eu tô muito tranquilo quando eu sei que o Cruzeiro vai jogar contra o Vasco e não vai jogar o Vidalba. É claro que o Vidalba ele tá acima da média. É claro que o Vidalba vai fazer falta. Mas eu confio muito no Jonathan Jesus. Acredito muito no potencial do menino. Acumulou partidas espetaculares com o Cruzeiro, então não vai ser dessa vez aí que vai deixar a gente na mão, até de lateral direito, né? O polivalente já jogou ali na lateral direita. Então hoje, quando o Cruzeiro mexe no banco de reservas, até 2 meses atrás aí no máximo, né? A gente ficava super preocupado com, poxa, o jogo tá no segundo tempo, quem o Cruzeiro vai colocar? Mas não, dá só uma olhada nesse banco de reservas e assim, tá? Eu esqueci de falar ainda que nós temos ainda o Batistella, você pode acrescentar nesse time de reservas aí que ganha fácil o Campeonato Mineiro e briga na parte de cima. Sério mesmo, pega esses times que estão brigando ali embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro hoje e fala que se esse time de reservas aqui não aguentaria ali brigar por um quinto, quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Bom, é a minha opinião, eu acredito que aguenta sim. Mas então o Cruzeiro vai enfrentar o Vasco agora, Cruzeiro mirando a parte de cima da tabela, né, para não deixar o Flamengo escapulir de vez, nem o Palmeiras encostar. Cruzeiro que hoje é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Ele empata em número de porcentagem ali com o Flamengo, né? Os dois estão com 80% dentro de casa, mas o Cruzeiro tem uma vitória a mais. E aí, você tem uma vitória a mais, é óbvio que é critério de desempate. O Cruzeiro hoje é o melhor mandante. Ocupa ali, ó, top 3 de melhor visitante também. Então o Cruzeiro é um time indigesto, vai na casa do adversário, meu amigo, e não toma conhecimento não. Além disso, nós temos o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, a defesa está entre as 3 menos vazada também do Campeonato Brasileiro. Então assim, nós só temos que agradecer tudo que aconteceu com o Cruzeiro nesse ano de 2025. Até a péssima fase lá, ó. Até a péssima fase nós temos que agradecer. Agradecer aquela péssima fase do Fernando Diniz, aquela sequência de resultados ruins. Por quê? Porque se não fosse aquela sequência de resultados ruins que foi acumulada ali com o Fernando Diniz, a gente não teria encontrado o Léo Jardim, né? Léo Jardim que chegou no Cruzeiro, pegou essas peças que ninguém dava nada, conseguiu, como diz aí, né, os comentaristas Rio e São Paulo, o montoado de ex-jogadores, né, o catadão de Natal. O Léo Jardim conseguiu pegar esses jogadores, conseguiu dar foco, dar ritmo, e você vê que é uma via de mão dupla, né? Eles pedem para os jogadores, Léo Jardim pede para os jogadores executar, os jogadores executam o que é pedido para eles, e resultado disso você vê que a cada jogo é uma batalha, os jogadores saem, ó, sugados dentro do campo, assim, que entrega tudo. Então você vê, né, eu ouvi dizer aí que o clima de vestiário do Cruzeiro hoje, meu amigo, não existe igual, que é um clima espetacular, todo mundo com autoestima lá em cima, é um time que ninguém dava nada, é um time que ainda muitos não dão nada ainda, né, se você pegar o programa de Rio, São Paulo aí, você vê falando muito de Flamengo, muito de Palmeiras, que o Cruzeiro nem é falado, mas eu acredito que esse time é um forte candidato, tá? A ganhar a Copa do Brasil, e sim, eu ainda acho, aí é achar, não, né, eu posso achar o que eu quiser, eu acho que o Cruzeiro consegue levar essas 2 taças, porque o Cruzeiro, cada jogo que o Cruzeiro faz, meu amigo, é um jogo decisivo. Para e pensa, olha os últimos jogos do Cruzeiro aí, olha a sequência de resultado positivo, você já imaginou se no final do ano a gente consegue ganhar essas 2 taças? Poxa vida, se ganhar uma só eu já tô feliz demais. Meu amigo, só de classificar para Libertadores, pensando em tudo que nós vivemos aí num passado recente, para mim já tá ó, porque eu acredito que com esses reforços que o Cruzeiro fez, o Vídeo Real tá chegando aí, tá? Com esses reforços que o Cruzeiro fez, com esse Léo Jardim, com o ritmo que o time tá, ano que vem nós vamos brigar aí para ser campeão da Libertadores. E se você chegou até aqui,
se inscreve no canal, segue aí pra você ficar por dentro de tudo que rola com a Raposa. Foi mais um Balanço Celeste com Arthur Moraes. Canal